No programa de hoje, o bate-papo da entrevista é sobre o marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação. E a reportagem da semana fala sobre cotas em universidades. Veja agora a Sessão no Ponto. Nós temos que pensar claramente no enfrentamento da crise. Enfrentamento da crise que nós estamos passando. Acho que nós temos que discutir um Brasil melhor, melhor oportunidade para todos nós. Acho que nós temos que estar presentes e entender que não basta ter a recessão, que essa recessão, que segurar o dinheiro, não é bom para ninguém. Nós temos que ter movimentação, nós temos que ter investimento, nós temos que ter o dinheiro rodando para a economia, tecnologia, ciência e tecnologia, poder participar efetivamente das questões nacionais e poder contribuir para o desenvolvimento do país. Eu tenho visto que este ano, juntamente com todos vocês, juntamente com uma discussão bem estabelecida, nosso sindicato, a nossa federação e basicamente a ciência, tecnologia e educação podem estar presentes nesse crescimento do país. Nós estamos entendendo que a discussão que está acontecendo nacionalmente, ela tem que partir para investimentos, investimento público e privado, para que o dinheiro rode, a economia cresça e as oportunidades apareçam. Começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é Ciência, Tecnologia e Inovação e vamos comentar também o marco regulatório do setor. Para conversar conosco, estamos recebendo Saulo Krishanan Rodrigues. Ele é diretor-geral do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC. Saulo, prazer recebê-lo aqui. Fábio, a satisfação minha é muito grande de estar tendo a oportunidade de conversar de novo com você e com os nossos espectadores que assistem aí o Jornal do Engenheiro na TV. Perfeito. O Saulo é graduado em Economia pela Universidade Mackenzie, foi professor e chefe do Departamento de Economia Aplicada da FMU em São Paulo e professor concursado da PUC São Paulo. Foi diretor-presidente e diretora operacional da Companhia São Paulo de Parceria S.A., empresa que é braço operacional do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas aqui da cidade de São Paulo. E vai conversar conosco a respeito deste temário. Antes, uma introdução que em janeiro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto que cria o Código Nacional de Ciência. Entre outros pontos, essa nova lei, 13.243/2016, incentiva as atividades de pesquisa científica, prevendo a isenção e redução de impostos para importação de insumos nas empresas do setor, facilitar processos licitatórios e ampliar o tempo máximo que os professores universitários poderão se dedicar aos seus projetos de extensão e pesquisa. Nós vamos partir deste marco regulatório, mas não ficar nele. Vamos também falar um pouquinho de ciência, tecnologia e inovação como um todo. Saulo, antes de tudo, qual a prioridade hoje da ciência, tecnologia e inovação no nosso país? É dada a devida prioridade? Olha, a ciência, a tecnologia e a inovação é um ramo de conhecimento muito vasto, não é só da engenharia, que naturalmente isso envolve, e é a diferença entre o presente, o passado e o futuro. Quando você fala de marcos regulatórios novos para ciência e inovação, por exemplo, tecnologia e inovação, você está falando do futuro. E aí eu não sei se há realmente, de fato, eu acho que existe uma percepção que é importante. Agora, entre a percepção e o ato, às vezes existe uma distância meio grande. Qual é o termo de comparação que a gente pode usar para isso? Quando houve a crise das hipotecas nos Estados Unidos, em 2008, aquela mega crise, foi quando o presidente Obama começou o seu primeiro mandato, ele teve lá que fazer o seu ajuste fiscal também, que não foi pequeno. Vários bancos quebraram, seguradoras, foi um momento muito difícil da economia internacional, que ainda persiste, né, com muito menor grau, mas ainda persiste. Quando ele lançou o corolário de medidas para atacar o problema econômico, tanto em termos fiscais quanto monetários, ele teve um posicionamento que explica muito bem
o maior país do mundo ainda, apesar da China querer chegar perto, mas tá, em termos de valor agregado, acho que ainda tem um grande caminho para a China, e lá é a meca da ciência, tecnologia e inovação. Ele falou, ó, nós podemos cortar tudo, menos projetos que envolvam ciência, tecnologia e inovação, e se subentende aí também os projetos de educação. O que ele quis dizer com isso? Que ele é desenvolvimentista, liberalista? Nada. Ele é um sujeito estadista, pelo menos nesse caso ele teve uma visão de estadista. Ele falou, olha, o ponto, nós temos que olhar a curva, não o ponto. Nesse ponto da curva, nós estamos com dificuldades. Mas eu não posso abrir mão do meu futuro, da minha excelência na formação das pessoas e no desenvolvimento da pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Então, mexo em tudo. Só, quer dizer, na mesa para discutir, tudo, menos o que envolve ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que esse é o paradigma, esse é o marco de referência que eu uso para saber se há a prioridade. Por quê? Porque na hora, depois de 4, 5 anos que essas ideias todas estavam sendo conversadas, se criou uma expectativa muito grande sobre o marco, que é importante, era exigido por todo mundo que precisa, que discute isso, e não apenas a área acadêmica. A acadêmica não é uma ilha à parte, mas as empresas, o setor, o futuro, todo mundo tentando olhar para frente. Passou-se, ou se passaram as medidas por unanimidade no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Portanto, por todas as comissões, não só de ciência e tecnologia, por óbvio, de cada casa, mas principalmente Comissão de Justiça, Economia e etc. e tal. Sem vetos, foi para o presidente. Se fez o lançamento, o ministro fez o lançamento, a comunidade, no dia do lançamento, entrou em êxtase, a maior parte, porque tem coisas importantes. Esse marco, na verdade, regulamenta uma mudança na Constituição, a emenda 85, que alterou o artigo 60 da Constituição. Que diz a emenda 85? Quando se fez a Carta em 88, a inovação, por exemplo, se falava, mas não tinha a dimensão que tem hoje, na Carta de 88. Então, você inseriu um capítulo, você inseriu na Constituição, que é o nosso maior livro, é o contrato mais importante, é o contrato social do país, você incluiu a importância da ciência e tecnologia e meios para que não só o governo federal, mas os governos, de uma forma geral, tivessem condições de usar recursos das suas competências próprios ou mobilizar recursos da sociedade para ampliar a ciência, tecnologia e inovação. Foi um êxtase. No dia seguinte sai a medida, porque ela precisa ser publicada no Diário Oficial. Quando sai, ela sai com 8 vetos. Que não estavam previstos. Não, porque quem veta é o Executivo. É claro que esses vetos, agora, depois do recesso, vão voltar para as duas casas. As casas podem derrubar ou não. E muitos desses vetos, por exemplo, um deles foi, comparando ou voltando àquilo que eu comentei, do ajuste fiscal do presidente Obama, os ministros, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, da Fazenda e do Planejamento, dizem, olha, não, se previam determinadas isenções de imposto para importação de insumos, de equipamentos, enfim, de elementos que fossem importantes para o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia. Aí veio um dos vetos, por exemplo, diz, olha, dado o problema fiscal que o país tem, que é verdade, ninguém diz, nós não podemos abrir mão de receita, as que vêm da importação, os impostos de importação e os impostos que combinam sobre isso, como ICMS, por exemplo, etc. e tal, que são de competência estadual, mas que tem que ser por unanimidade da legislação. Em clara de sintonia, né? Agora, como é que você fala não só para a comunidade científica e tecnológica, isso aí vai ter um impacto importante na política fiscal, mas se aprovam medidas de, por exemplo, 800 milhões para as atividades dos fundos partidários, por exemplo, das emendas, não que isso não seja importante, mas é aquela questão que você perguntou de início, é o ponto zero de tudo. Qual é a prioridade? Não se está olhando o futuro. Essas coisas também, as importações, elas demoram, tem uma série de coisas. Existem problemas fiscais, de ajuste? Existem. Nós sentimos, no mínimo, quando vamos no supermercado, como pequenos consumidores que somos atomizados. Mas qual é a prioridade? Por que nós não tivemos a mesma visão de futuro?
quando fala, aliás, a visão de um futuro, não se tem futuro sem ciência e tecnologia e muito menos sem inovação. Você citou a questão que estava prevista uma determinada desoneração para, né, adquirir tecnologia e por conta da falta de dinheiro o governo falou, não vão poder desonerar, vão ter que cobrar os devidos impostos. Que outro ponto você achou que frustrou nesse marco regulatório? Para ter isenção de impostos, por exemplo, ou até dispensa de licitação, eu tenho que, às vezes, dizer o seguinte, qual é o interesse público daquilo? E o que você faz em ciência, tecnologia e inovação, às vezes tem um interesse público no sentido do conhecimento. Agora, isso a lei não tem brecha na lei para você chegar e fazer, olha, eu dei isenção ou fiz uma, como se diz, passei por cima da licitação, porque isso vai ter um interesse para a sociedade. Muitas vezes você não consegue imaginar esse interesse. A lei da Ele não é notório. Ele não é perceptível, né? Por exemplo, qual é o impacto da inovação de um bem ou serviço? Você sabe que vai melhorar a vida de todo mundo, mas como é que você mede isso? Você não mede, você infere, né? E a lei da licitação exige menor preço. E não sempre, qualidade. E não qualidade, que aliás é uma das distorções. Ou então você monta licitações para atender menor preço e daí você fica depois corrigindo o que a lei permite, 25%. As empresas inovadoras, elas não têm capital mínimo, elas não têm, às vezes, aquilo que você exige nas licitações e que também exige nos RDC. Tinha que ter um regime próprio para se fazer ciência, tecnologia e inovação. Um regime de contratação próprio, um financiamento próprio. Se você está mudando, como se mudou depois de muita, como eu disse, fez uma emenda à Constituição. Olha, quanto tempo se levou para conseguir colocar como emenda da Constituição o transporte público? Veja o tempo que levou. Se levou muito tempo para fazer a emenda constitucional 85. Agora que vem a regulamentação, se avança na proposta, mas na hora da execução se veta. E não se percebem essas diferenças, essas singularidades. Às vezes aquilo que eu estou fazendo no desenvolvimento científico e tecnológico, daquilo na inovação, é uma coisa que vai ter como se diz, um impacto público para a sociedade muito grande. Mas eu tenho que ir até o fim. E para ir até o fim eu tenho que importar, eu tenho que fazer os experimentos e tal. Eu não tenho como se diz, ex ante, prever e colocar tudo isso. Então, eu acho que é uma atividade que tinha que ter, ela é singular mesmo, ela é diferente, como eu disse. E o marco não a trata como singular? Não, eu acho que agora aí vem a terceira coisa. Agora, você teve, como se diz, o lançamento, teve os vetos. Agora, se os vetos forem aceitos ou não nas câmaras, você tem que passar para a fase da regulamentação. Isso é uma coisa que poderia ser resolvida a nível das regulamentações. Mas se você for regulamentar achando que qualquer isenção de imposto agride o problema do ajuste fiscal, que ninguém sabe, ninguém viu, mas que a gente sente no bolso. Então não é prioridade como foi nos Estados Unidos. Se você vai regulamentar com esse mesmo enfoque, você pode regulamentar aquilo que não é importante. No próximo bloco, a gente volta falando mais do marco da ciência, tecnologia e inovação e também dos investimentos nessa área que, infelizmente, no Brasil são aí pequenos ainda, não chega nem a 1,5% do nosso PIB. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre ciência, tecnologia e inovação e, dentre isso, falando especificamente do marco regulatório muito recente do setor. Saulo, existe pontos bons nesse marco? Não, olha, ou seja, a gente tem esperança de que ele pode ser útil? Não, sem dúvida. Eu digo o que eu quis apenas colocar, quando eu disse, fiz as observações que você me provocou, é que eu acho que se você não vê como prioridade, todo o resto às vezes vem com esses defeitos, essas distorções. Houveram algumas coisas positivas, ou pelo menos algumas sinalizações positivas. Bom, o fato de ter havido discussões, ter passado por unanimidade, tudo isso foi positivo. Também existem algumas coisas mais pontuais que também são importantes. E que às vezes a gente trata assim,
acho que está meio esquizofrenicamente. Por quê? Uma delas, por exemplo, é a questão, principalmente para os institutos e as áreas de pesquisa, empresas, enfim, as diversas formas jurídicas de organização da economia direta e indireta, existe sempre aquele dilema que o professor, por exemplo, ou pesquisador, professor ou pesquisador, que estão, né, contratados, principalmente pelas universidades federais, eles estão naquele regime de dedicação exclusiva, eles não podem nem dar curso e nem fazer pesquisas que não sejam lá dentro do ambiente da universidade e voltado para a universidade. Qualquer desvio disso é considerado falta grave, podia até... Perde o cargo. No âmbito estadual, a FAPESP mesmo aqui em São Paulo já tinha evoluído um pouco nisso. Agora, por exemplo, a lei reconhece que você tem que também dar para esses profissionais um pouco mais, até para que não fique se criando artifícios, como ao longo do tempo se criou, e todo mundo sabe disso, para que ninguém vive lá, incrustado lá dentro. A universidade tem que ser também uma caixa de ressonância, quer dizer, ouvir e falar das duas mãos. Isso então, o Marco avançou positivamente. Deu-se agora 8 horas semanais, que dá 420 horas por ano, alguma coisa assim, 406 horas por ano, são 52 semanas vezes 8. Não é o ideal, né? 2 horas por dia. Mas é um avanço, pelo menos eu acho que ele é mais até simbólico. Isso é um paradigma novo, que isso se ressente. Isso é um ponto positivo. Mas são sinalizações importantes. Saulo, você falou a questão de recursos. A gente sabe que no Brasil, e isso também é um samba antigo, é preciso investir mais em ciência, tecnologia, inovação. Não chega a 1,5% do nosso PIB, acredito atualmente, ou menos que 2%, vamos ser generosos aí. A gente sabe que o governo, que tem que investir mais, que pode investir mais, que a gente torce para que possa, que tenha dinheiro para investir mais, ele investe mais da metade. Quer dizer, e o interesse da iniciativa privada, que também existe, e o que a gente poderia fazer para que a iniciativa privada investisse mais ou tivesse mais espaço, talvez nos parques tecnológicos, como você sempre defendeu, enfim, como é que a gente insere mais a iniciativa privada para ajudar nesse investimento? Olha, é importante perceber o seguinte, Estados Unidos, que é a meca do liberalismo, né, o liberalismo quem compra, o maior indutor do desenvolvimento da pesquisa, ciência, tecnologia e inovação é o governo. O que se gerou de tecnologia com o programa espacial, por exemplo, é inominável. A internet, né? Tem uma série de coisas que tanto o desenvolvimento da indústria bélica, por exemplo, que é demandada pelo Estado por razões de segurança lá nos Estados Unidos, isso é comprado do setor público, do público comprou do setor privado. Então, mesmo nos Estados Unidos, o governo não teria havido essa predominância, esse primeiro lugar dos Estados Unidos, se o governo dos Estados Unidos, ao longo do tempo, no programa espacial, no programa bélico, o que fosse, não tivesse demandado isso do setor privado. E às vezes, a internet, por exemplo, ele não começou para você dar informação sobre o deslocamento de tropas. E depois chegou a conclusão que aquilo não era tão importante. E olha o que é a internet hoje, qualquer um de nós está inserido, está plugado em alguma coisa. Então, o governo sempre vai estar, é sempre importante. Protagonista. A diferença é lá que eles sabem o que eles querem. No Brasil, por exemplo, é uma coisa que eu deixo até como sugestão, eu acho que tem uma revolução tecnológica de ciência e inovação fantástica que aconteceu nesse país nos últimos 30, 40 anos, que foi o que se fez na área da agricultura, com a Embrapa principalmente. Nós temos esse case. E o interessante é o seguinte, quanto menos o governo interviu lá, né, Deu liberdade. Mas por quê? Porque na agricultura, no agronegócio, você não vende para o seu umbigo, para o seu vizinho, você tem que vender para o mundo. Se você não tiver escala para vender, e para vender em escala você não ganha no preço, você ganha na margem, então você tem que ter alta produtividade, e o governo deu através da Embrapa, como deu nos Estados Unidos para o programa espacial, se criou tudo em desenvolvimento e pesquisa para que isso se desenvolvesse. Nós temos o agronegócio, quando hoje se fala, ainda a indústria está super protegida, talvez se não tivesse super protegida a indústria em tantas coisas, a indústria às vezes quer produzir produtos em cadeias produtivas que ela não tem escala, porque ela não tem condição de competir, a não ser que se tivesse temos hoje a Embrapi, que
que é feita a imagem e semelhança do que foi na Embrapa, que pode vir a ser no futuro, dar os mesmos características. Agora, também há um problema aí como se diz, de prioridade, porque, não sei se nem todos sabem, mas você tem uma lei federal de 1995, a Lei 9249, que permite que as empresas privadas, todas elas, nós temos 8 milhões de CNPJs no Brasil. Todo ano sai a lista das 1.000 maiores. Então, todas as empresas, tirando aquilo que é o seu superávit primário, que a gente chama de EBITDA, que é o ganho antes do imposto de renda, pagamento de juros e tal, quer dizer, ganho da atividade, que nem o governo. O ganho da atividade do governo a gente chama de superávit primário. O ganho da atividade do setor público a gente chama do EBITDA. Do setor privado. Do setor privado. A parte que sobra, você pode pegar até 2% disso e aplicar em ciência, tecnologia e formação de pessoas. Isso já está vigorando. Desde 95. Mas alguém usou? Porque lei no Brasil é que nem vacina, né? Não só usou, como todas as grandes cadeias de negócio, por exemplo, no setor financeiro, no setor empresas multinacionais ou empresas brasileiras, usaram, por exemplo, muito desse dinheiro para criar as suas universidades corporativas. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relacionados à engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! A Lei Federal 12.711 de 2012 obriga, até agosto deste ano, todas as universidades federais a reservarem no mínimo 50% das vagas no processo seletivo a egressos de escolas públicas. O preenchimento deve se dar por candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas, em proporção no mínimo igual à sua presença na população total do estado em que se localiza a instituição. No Brasil, embora os negros correspondam a mais da metade da população, eles representam apenas 11% dos universitários. Em 1992, esse número era ainda menor, 2,2%. O crescimento, que até hoje foi bem tímido, precisa melhorar. É importante ressaltar que o acesso à universidade através do sistema de cotas é uma ação afirmativa, ou seja, é a reparação de uma dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. E não está fora da Constituição, porque já lá no artigo 5º, que fala todos somos iguais perante a lei, a gente já trabalha o princípio da isonomia, tratar os desiguais de forma desigual na medida que existe essa diferença. Então, se você pega um jovem que teve oportunidade de estudar e ter acesso a um conteúdo programático durante toda uma vida, ele vai lá e presta o vestibular numa universidade pública, ele passa logo de cara. Em detrimento disso, um outro jovem da periferia que teve que parar seus estudos para trabalhar, não teve tanta oportunidade assim, e ele vai prestar o mesmo vestibular, para ele o acesso vai ser um pouco mais difícil. Antes da lei, as ações afirmativas nas instituições federais dependiam da sensibilidade de cada instituição. É o caso da Universidade Federal de São Carlos, que adota a reserva de vagas na graduação desde 2008. O efeito é que nós tornamos o acesso mais democrático. Nós tínhamos essa população de escola pública nos números dentre os estudantes da graduação subrepresentados, e nós conseguimos ampliar, deixar de uma forma mais equânime o acesso às vagas do ensino superior público, ofertado por uma universidade federal no interior do estado de São Paulo. Segundo a UFSCar, até 2010 foram beneficiados 120 estudantes cotistas por ano nos cursos de engenharia. Entre 2011 e 2013, este percentual dobrou, englobando 270 ingressantes beneficiados. Nós temos feito algumas análises em relação aos estudantes que ingressam nos cursos de exatas em geral, nas engenharias. Nós temos verificado que o desempenho dos estudantes ele é semelhante. Em alguns cursos ele é discretamente mais baixo, em outros ele pode até superar o ingressante por cotas. A Unesp é a única das estaduais paulistas que adota o sistema de reserva de vagas. O programa funciona desde 2014. A meta, segundo a instituição, é que até 2018, 50% das matrículas em cada curso contemple alunos vindos da rede pública. Nós entendemos que o grande benefício que vem desse programa é por proporcionar a pessoas uma oportunidade
que antes não tinham. E para a sociedade, contar, né, com profissionais sempre muito bem qualificados, né, para o exercício da sua profissão e assim contribuir para a qualidade de vida. Isso aqui é o fundamental. A Unesp adota iniciativas que contribuem ainda mais para o acesso. Por exemplo, em convênio com a Secretaria Estadual da Educação, é oferecido desconto na taxa de inscrição ao vestibular. Em vez do estudante de escola pública pagar os tradicionais R$ 150, ele paga R$ 37,50. Em 3 anos de vigência da Lei de Cotas, a medida garantiu o ingresso de 150 mil estudantes negros nas universidades. A Uniafro, por exemplo, acredita na educação de base, acredita numa educação popular, né, com garantias de direitos. E pegando, por exemplo, o vestibular, ele ainda tem ainda é um mecanismo meritocrático e excludente. Então, o próprio acesso à universidade poderia se dar de outra maneira, sem que fosse pelo vestibular que nós temos hoje, nesse modelo que nós temos hoje. Para ter acesso a mais reportagens, acesse o portal do CESP na internet.